Olá, pessoal. Mais uma aula desse nosso capítulo 1, os elementos fundamentais da matemática. E nessa aula 4, nós vamos falar em razão. Todas as vezes que você estiver fazendo um teste e aparecer o termo, a palavra razão, você vai associar com divisão. A razão entre duas grandezas é a divisão de uma pela outra. Se eu tenho aleatoriamente duas grandezas A e B, a razão entre A e B é a divisão de A por B, onde esse numerador, o A, será chamado de antecedente, enquanto que o denominador, aqui representado pela grandeza B, será chamado de consequente. Então, repito, se aparecer um termo, e eu vou exemplificar para você. Na geometria, lá na geometria métrica, nos sólidos geométricos, se você estiver fazendo um teste que diz assim, qual a razão entre a área lateral e a área total de um cilindro equilátero? Qual a razão? Então, a divisão entre quem? Entre a área lateral e a área total do cilindro equilátero. Então, você conhece esse cilindro, você vai obter a área lateral, você vai obter a área total e, para encontrar a razão, você divide a área lateral pela área total. Um outro exemplo prático que eu posso te dar vem lá da química, quando se fala em densidade. A densidade também é uma razão. A densidade também é uma divisão. Entre quem? Entre a massa e o volume. Se você divide a massa pelo volume, você tem a razão entre a massa e o volume, chamado de densidade. Mas eu queria dar uma atenção especial num outro exemplo. E aí vem da geografia. Se você não observou, observe da próxima vez que você tiver um mapa. Se esse mapa for muito bem feito, se você procurar num cantinho dele, vai estar escrito a escala que ele foi feito. E a escala é outra razão. A escala é outra divisão. Só que agora é a razão, é a divisão entre o tamanho do desenho pelo tamanho real. Então, vamos supor que você encontra no canto do mapa escala 1 para 50 mil. O que representa essa escala 1 para 50 mil? Representa que uma unidade no desenho, 50 mil unidades no real. 1 centímetro no desenho, ele representa 50 mil centímetros do real. Deixa eu fazer um exemplo melhor para vocês. Vamos supor que, por exemplo, em um mapa, você tem a distância entre dois pontos dada por 40 centímetros. Só que nesse desenho, a escala que foi utilizada foi a escala 1 para 2.500. Então eu pergunto, essa distância no desenho de 40 centímetros representa que distância no real? Então, recapitulando, num mapa, numa figura, num desenho, a distância entre dois pontos é de 40 centímetros. Esse mapa, essa figura, esse desenho foi feito na escala 1 para 2.500. Então, isso representa quanto no valor, no tamanho real? Como nós acabamos de definir, a escala é a razão, é a divisão
entre o tamanho do desenho pelo tamanho real. Se a escala que foi utilizada é 1 para 2.500, se no desenho nós temos 40 centímetros, quanto que nós teremos no real? Se você simplesmente multiplicar cruzado, uma vez o real, é o real, que será igual a 40 vezes 2.500. Assim, você terá que o real será igual 40 vezes 2.500, vai dar quanto isso? 100 mil. Agora, 100 mil o quê? Se no desenho você mediu em centímetros, se a unidade da medida do desenho está em centímetros, então você encontrou o real em centímetros. Mas não esqueça que o nosso sistema métrico, ele é decimal. Ele vai de 10 em 10. Se eu dividir por 10, ou seja, simplificar um zero, eu não vou ter mais 100 mil. Eu vou ter 10 mil. Só que também não terei mais centímetros. Terei em decímetros. Se eu simplificar outro zero, ou seja, dividir por 10, não teremos mais 10 mil. Teremos o quê? 1.000. Só que aí não teremos mais em decímetros, e sim em metros. E você sabe muito bem que 1.000 metros equivalem a 1 quilômetro. Então, se numa figura, num desenho, num mapa, a distância entre dois pontos é de 40 centímetros, e se a escala utilizada é a escala 1 para 2.500, então esses 40 centímetros do desenho representarão 1 quilômetro no real. Espero que você tenha entendido esse assunto. Ele é simples, ele é básico, mas fundamental para qualquer prova que você for fazer. Então, acredito que você já está pegando o ritmo do nosso curso. Você tem agora 10 questões para serem resolvidas a respeito de razão, principalmente na aplicação com escalas. Agora é com você.